Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versos 1 ao 4. Que a bendita paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com a tua vida e com toda a tua casa. Estamos retornando para a realização de mais um programa, O que a Bíblia diz. Como você já sabe, este é o programa de apologética da Igreja Evangélica Assembleia de Deus no estado de Pernambuco. Queremos transmitir a todos os nossos queridos telespectadores a saudação de nosso pastor presidente, pastor Ailton José Alves, acompanhada de um abraço fraternal e do Salmo 133. Queridos, o nosso pastor presidente tem feito todo o possível para que a Rede Brasil de Comunicação possa ir mais longe, alcançando o maior número possível de pessoas com a mensagem do Evangelho. E o pastor tem investido tudo, como já disse, o que é possível para que isso seja realidade. Nós já estamos alcançando boa parte do nosso estado. Já temos algumas repetidoras no nosso estado e também a Rede Brasil avança através da web, não é? Porque você pode acessar, as pessoas que estão fora do estado podem acessar a programação da Rede Brasil de Comunicação através da web. E nós gostaríamos então de pedir mais uma vez a você que seja um divulgador desta obra, não é? Você pode levar outras pessoas a também serem alcançadas pela mensagem do Evangelho. Faça isso e certamente Deus lhe recompensará. Muito bem. No programa anterior, nós iniciamos respondendo ao nosso querido, prezado irmão Yuri, não é? E ele nos enviou um e-mail questionando sobre algumas nuances da doutrina do batismo com o Espírito Santo. Se você está acompanhando a programação e o programa O que a Bíblia diz, você sabe que nós começamos a responder o irmão Yuri no programa passado. E nós estaremos aproveitando o ensejo desta pergunta do nosso querido irmão Yuri para revisitarmos essa doutrina basilar da fé cristã, que é a doutrina do Espírito Santo, dando um enfoque especial ao batismo com o Espírito Santo e seus desdobramentos. Só para rememorar, vamos estar relendo, não é, as questões que o irmão Yuri enviou no seu e-mail, no e-mail que ele mandou para nós, não é? Bom, naquele e-mail, no e-mail do irmão Yuri, ele quer saber sobre o que temos a dizer sobre o batismo com o Espírito Santo. Ele também pergunta quais são as evidências bíblicas do falar em línguas estranhas. E ele pergunta ainda se o registro do auspicioso dia de Pentecostes, onde os crentes falavam em outras línguas, não seriam essas outras línguas expressões idiomáticas? É uma pergunta que o querido irmão Yuri faz. E ele pergunta também, por que muitos pentecostais põem as suas experiências acima da Bíblia? E, finalmente, irmão Yuri pergunta se uma pessoa que não é batizada com o Espírito Santo é menos capaz, isso do ponto de vista espiritual, não é, do que outra pessoa que é batizada com o Espírito Santo. Aliás, essa não é a última, ainda tem uma outra pergunta, que é, o que foi o movimento Holiness? Nós vamos falar sobre todos esses pontos que o nosso irmão Yuri levanta aqui no seu e-mail. Bem, nós podemos afirmar, sem nenhuma sombra de dúvidas, que o batismo com o Espírito Santo não é um produto humano, mas é uma dádiva divina a todos aqueles que creem. E, como já podemos ver, trata-se de um revestimento de poder com vistas à capacitação da igreja para a consecução da tarefa de evangelizar o mundo. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2,
versos 38 e 39. Se você quiser nos acompanhar na leitura desse texto, você pode pegar a sua Bíblia aí e nós vamos ler juntos, não é? Você abre a sua Bíblia e nós daqui citamos o texto e você vai acompanhando aí na sua Bíblia, pode até fazer, marcar, não é? Fazer alguma marcação na sua Bíblia. Isso é importante na hora de você, que você vai estar estudando a palavra de Deus, você tem já algumas referências, você vai ter mais facilidade de encontrar, não é, alguns textos correlatos. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versos 38 e 39, nós lemos o seguinte, verso 38. E disse-lhes Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Verso 39. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos, e a todos os que estão longe, e a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Queridos, Lucas registra no capítulo 2 do livro dos Atos dos Apóstolos, também chamado, conhecido como livro dos Atos do Espírito Santo, não é? Porque é o livro que conta a ação do Espírito Santo na vida da igreja, desde o momento exatamente do Pentecostes, quando a igreja foi inaugurada, não é? Por assim dizer, quando da descida do Espírito Santo. Então, a partir dali, a gente vê o Espírito Santo agindo na vida das pessoas. Então, Lucas registra este evento, não é? Este auspicioso momento da descida do Espírito Santo para revestir a igreja. E nos versículos 38 e 39, que nós acabamos de ler, o apóstolo Pedro, citado por Lucas aqui, em seu primeiro sermão pentecostal, é interessante isso, não é? Interessante registrar. O primeiro sermão pentecostal, no que diz respeito à tarefa da igreja, a missão da igreja de evangelizar, foi pregada pelo irmão Pedro, isso mesmo. E naquele primeiro sermão pentecostal, Pedro apresenta alguns detalhes sobre esta dádiva divina que é o batismo com o Espírito Santo. Primeiro, o apóstolo ex-pescador, não é, mostra a sequência em que acontece o batismo com o Espírito Santo, não é? Como é, ou seja, a sequência em que se dá o batismo com o Espírito Santo na vida de alguém. Ele diz assim, primeiro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Ok? Vamos fazer uma pausazinha aqui na leitura e nós vamos ver o seguinte, que aqui, nessa parte do texto, encontra-se o primeiro passo para quem deseja receber o batismo com o Espírito Santo. E qual é este primeiro passo, pastor? Arrepender-se dos seus pecados e ser batizado, não é? Pois bem, Pedro está falando aqui, esse batismo aqui, é o batismo em água, que só deve ser ministrado na pessoa que se converteu genuinamente a Cristo. Ou seja, que mudou de direção, não é? Passando a seguir os passos de Jesus. E, portanto, teve os seus pecados perdoados, como foi o caso, por exemplo, do mordomo Mó de Candace. Creio que os queridos irmãos lembram, não é, deste episódio. Então, o batismo com o Espírito Santo, a gente pode concluir, neste primeiro momento, dizendo que é para quem nasceu de novo. O texto bíblico deixa patente que o batismo com o Espírito Santo é uma dádiva divina subsequente à conversão. Agora, eu queria também dizer que o batismo com o Espírito Santo pode até se dar, ele pode até acontecer, antes do batismo em águas. Pois o batismo em águas é apenas um testemunho simbólico e público daquilo que aconteceu no interior da pessoa, não é? Ou seja, a pessoa só deve ser batizada em águas se ela demonstrar com a sua vida, com a sua atitude, que nasceu de novo, que é uma nova criatura. É por isso que a igreja espera um tempo, não é? A pessoa vem para a igreja, a pessoa
faz o seu testemunho público de que está se convertendo a Cristo, mas a igreja precisa observar se aquela pessoa ela vai dar esse testemunho na sequência da sua vida, ou seja, no dia a dia, no convívio da igreja. Somente aí é que a igreja batiza a pessoa, não é? Então o batismo é um testemunho público e simbólico, porque é um símbolo do novo nascimento, da morte para o mundo e do nascer de novo para Deus, não é? Então, quando a pessoa, ou seja, é batizada, a pessoa está dando este testemunho público, não é? Porém, a conversão já aconteceu na vida da pessoa, não é? Então, a partir daí, ou seja, a partir do momento da conversão, mesmo que a pessoa não tenha sido batizada em águas ainda, é possível que ela seja batizada com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo pode se dar antes do batismo em águas, não é? Todavia, o batismo com o Espírito Santo nunca se dará antes da conversão. Acho que você me entendeu. Uma pessoa verdadeiramente convertida, mesmo que ela ainda não seja batizada em águas, ela pode, se ela crer, ela pode receber o batismo com o Espírito Santo. Nós temos testificado e testemunhado disso, não é? Algumas pessoas vêm à frente na hora do convite e ali mesmo, sem nem saber, não é? O que seria batismo com o Espírito Santo, elas são batizadas com o Espírito Santo no momento em que aceitam a Cristo como Salvador. Então, o batismo com o Espírito Santo pode até acontecer antes do batismo em águas, mas ele não pode acontecer de maneira alguma, né, antes da conversão. Então, essas pessoas que pregam um tipo de batismo com o Espírito Santo aí, sem que a pessoa seja realmente convertida, não estão falando do batismo com o Espírito Santo bíblico. O batismo com o Espírito Santo bíblico acontece depois da experiência da conversão. É isso que nós estamos lendo nesse texto de Atos dos Apóstolos, no verso 38 e 39 do capítulo 2. Não é? Muito bem, nós vamos continuar falando sobre isso, não saia daí. Nós vamos fazer uma pausa e logo em seguida retomaremos com a nossa reflexão. Muito bem, estamos de volta com o nosso programa O que a Bíblia Diz. Queremos mais uma vez agradecer a você pela sua honrosa audiência. Sentimos-nos honrados com a sua audiência. E mais uma vez transmitimos a saudação e o abraço fraternal do nosso pastor presidente, o pastor Ailton José Alves. Queridos, nós estamos comentando sobre o batismo com o Espírito Santo. É a resposta à pergunta do nosso querido irmão Yuri. Então estávamos falando sobre os versos 38 e 39 do capítulo 2 do livro dos Atos dos Apóstolos. No verso 39, nós lemos o seguinte: a promessa, ou seja, a promessa do batismo com o Espírito Santo, diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Ou seja, o batismo com o Espírito Santo não foi uma bênção circunscrita ao grupo de discípulos de Cristo que estavam ali, na ocasião do Pentecostes. Não. O batismo com o Espírito Santo é uma bênção que pode ser recebida por todos aqueles que creem em Cristo, independentemente de tempo e lugar. Acompanhem comigo. O texto diz, Pedro falando, no sermão pentecostal, ele diz respeito a vós. Ou seja, inicialmente, a bênção do batismo com o Espírito Santo alcançou os cerca de 120 discípulos que estavam reunidos no cenáculo em Jerusalém. Atos dos Apóstolos 1 e 15 fala deste número, 120. Então, inicialmente, a bênção do batismo com o Espírito Santo veio sobre essas pessoas, e elas receberam, e o texto diz que foram todos cheios do Espírito Santo. Mas o apóstolo Pedro continua no verso 39. A vossos filhos, ou seja, a promessa do batismo com o Espírito Santo diz respeito aos filhos daqueles primeiros discípulos que estavam ali, cerca de 120, e ele está falando aqui
da geração ou das gerações, não é, de descendentes daqueles discípulos. E ele continua dizendo: a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Queridos, não é razoável ler e compreender este versículo e depois dizer que não crer na atualidade do batismo com o Espírito Santo. Infelizmente, muitos cristãos sinceros, vejam, eu estou falando de pessoas cristãs sinceras, não são poucos, não é? Muitos deles vivem dissociados dessa bênção celestial. Alguns por falta de conhecimento da doutrina bíblica do batismo com o Espírito Santo. Outros porque, se julgando mais sábios do que a média, não é, dos demais cristãos, simplesmente rechaçam a doutrina bíblica do Pentecostes e, por isso, amargam uma vida cristã sem expressão e continuam como aqueles primeiros convertidos lá de Éfeso, conforme encontramos lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versos 1, 2 e 6. Abra sua Bíblia, vamos ler juntos. Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versos 1, 2 e 6. A palavra do Senhor diz assim: Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam línguas e profetizavam. Percebe, querido, aqui mais uma vez a gente nota de forma muito clara no texto sagrado que o batismo com o Espírito Santo é uma experiência subsequente à conversão, não é? Não é como alguns entendem e ensinam já durante séculos até, não é? Que o batismo com o Espírito Santo dá-se no momento em que a pessoa é convertida. Não, não é assim. Esse batismo com o Espírito Santo é uma dádiva subsequente, é uma promessa de Deus, como já vimos, Deus falando através do profeta Joel, no capítulo 2 do livro deste profeta, o que traz o nome deste profeta, falando a respeito da descida, do derramamento do Espírito Santo, e que se cumpriu cabalmente no dia de Pentecostes, e nós também já lemos aqui no capítulo 2 do livro dos Atos dos Apóstolos. Então, o batismo com o Espírito Santo é uma experiência subsequente à conversão. Primeiro, a conversão, como nós já vimos, né? Atos 2, 38 e 39. Primeiro o arrependimento, primeiro a conversão, não é? Que vai, naturalmente, levar a pessoa ao batismo em águas, não é? E depois recebereis, como diz o texto, o dom do Espírito Santo. Então, observe que uma experiência é a conversão, não é? O novo nascimento. Outra experiência distinta é o batismo com o Espírito Santo. Mas também há, do outro lado, aqueles que procuram tirar proveito da ignorância espiritual dos incautos e tentam fazer a combinação do suposto poder de Deus com invenção humana mal intencionada e criam toda sorte de artifícios, confundindo a mente dos neófitos, levando-os, muitas vezes, a se afastarem ainda mais de Deus. E eu acho que isso aqui responde, né, àquela questão do nosso irmão Yuri, porque é que tantas pessoas colocam a experiência pentecostal, não é, acima, não é, de forma superior, como se fosse algo que estivesse até acima mesmo das Escrituras. É que há muitas pessoas neófitas, e essas pessoas se deixam levar por esses aproveitadores, aquelas pessoas que misturam, não é, as coisas, e muitas vezes acontecem exageros, quando na verdade, por exemplo, Paulo escrevendo aos Coríntios, escreveu também para corrigir determinados exageros na manifestação dos dons espirituais naquela igreja, né, entre aqueles irmãos. Muito bem. Depois de haver ressuscitado,
o Senhor Jesus ficou cerca de 40 dias com os seus discípulos, dando as últimas instruções antes da sua ascensão. Isso nos informa o evangelista Lucas, e mais isso lá no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 1 e verso 3. A palavra do Senhor diz assim, capítulo 1, verso 1 ao 3. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo o que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Depois disso, os discípulos voltaram para Jerusalém, e ali permaneceram. E permaneceram unidos em oração. Estavam reunidos e unidos em oração. E aí a palavra de Deus nos diz, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu. Veja, veio de onde? Veio do céu. O que veio do céu? Um som, não foi um vento, foi um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas, veja, uma manifestação extraordinária e espiritual, foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E o texto diz, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Então, queridos, podemos dizer que a história do batismo com o Espírito Santo, né, do Pentecostes da igreja, começou naquele cenáculo em Jerusalém. E não ficou só ali, se espalhou por todo o mundo. Nós estamos falando aqui do dinamos de Deus, ou seja, do poder de Deus. É assim que está no texto original, lá de Atos, capítulo 1 e verso 8, quando diz, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. O termo virtude do texto de 1 e 8, esse texto que lemos, 1 e 8 de Atos dos Apóstolos, é a tradução do termo dinamos, que significa mais do que poder, significa poder em ação. A palavra dinamos dá origem a termos como dinamite, dinâmico e por aí vai. Então eu pergunto, dá para você imaginar uma dinamite explodindo e alguém segurando aquela explosão? É impossível, não é? Então, o dunamis de Deus é o poder de Deus em ação. É por isso que o Espírito Santo foi enviado para habilitar, para capacitar a igreja, para que a igreja possa e pudesse, não é, continuar a pregação do Evangelho, levar adiante o ide de Jesus, transmitir ao mundo. Veja que a proposta, ou seja, a ordem de Jesus, ela é muito clara. Os discípulos deveriam receber a virtude do Espírito Santo, do dunamis de Deus, e deveriam pregar o Evangelho, começando em casa, na sua casa, em Jerusalém. Depois, eles deveriam ampliar esta área de trabalho para a Judéia, depois levar para Samaria e depois até os confins da terra. Mas eles só poderiam fazer isso se eles estivessem revestidos do poder de Deus. Isso é batismo com o Espírito Santo. Revestimento do poder de Deus. Bem, é claro que não dá para a gente imaginar, não é? O dunamis de Deus restrito apenas a um momento na história da igreja de Cristo. Não dá para imaginar isso. Não dá para imaginar, por exemplo, a Trindade em seu conselho secreto decidindo, bem, nós vamos dispensar poder à igreja apenas para este momento.
para que ela possa realizar a evangelização inicial de forma eficaz. E depois nós cessaremos esse poder e deixaremos os crentes por conta própria e eles vão realizar essa missão do jeito que puderem. Claro que não dá para aceitar isso, queridos. O dunamis de Deus, o batismo com o Espírito Santo, continua sobre a igreja. Pastor, e o que é que o crente deve fazer para receber, se é que não recebeu ainda, o batismo com o Espírito Santo? É muito fácil. Você precisa crer na palavra, como estamos citando aqui, como estamos lendo, e depois buscar o batismo com o Espírito Santo. E você certamente será alcançado por esta bênção também. Você receberá esta dádiva de Deus. Nós vamos fazer mais uma pausa, vamos concluir o programa, mas vamos retomar este assunto. É um assunto maravilhoso, não é verdade? A doutrina do Espírito Santo. Eu gosto de ministrar sobre este assunto. É maravilhoso a gente falar sobre a terceira pessoa da Trindade, Deus Espírito Santo, ele que veio para nos revestir, para nos capacitar, para nos guiar em toda a verdade, como Jesus disse. E ele é quem dirige os nossos passos enquanto estivermos aqui na terra. Mas você não pode deixar de assistir a sequência. Nós vamos continuar falando sobre este assunto. Por hoje é só, e nós queremos, mais uma vez, agradecer a sua audiência e dizer que a nossa oração é que você continue sendo enormemente abençoado por Deus. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.